Olá, boa tarde. É com muito prazer que eu estou aqui hoje com vocês. Muita alegria de estar aqui hoje. O que é que move a gente, o que é que leva a gente a encontrar a nossa vocação? Um spoiler, essa palestra é sobre escolhas. Eu sou neurologista, sou médico e também sou professor universitário. Nesses dois papéis, eu tenho trabalhado principalmente com emergências médicas e especialmente dedicado a emergências neurológicas e acidente vascular cerebral. Mas, ao longo da minha vida, eu tive oportunidades, como passeando pelo caminho de Santiago, durante a minha preparação para os concursos acadêmicos, né, de parar e refletir um pouco, e revisitar um pouco as minhas escolhas, né, por que eu decidi fazer o que eu faço, né. Esses momentos de reflexões enriqueceram muito e me deram alguns insights importantes. E nesse momento que eu estou vivendo da minha vida, em que eu tenho um filho adolescente, esse momento em que ele está decidindo o que é que ele vai fazer da vida dele, esse tema, essa reflexão sobre qual é a nossa vocação, como a gente escolhe o que a gente vai fazer da vida, ganhou muita importância para mim, né? A minha escolha por medicina não foi uma escolha fácil, na verdade foi bastante complexa, né? E certamente ela foi influenciada por alguns momentos tristes e algumas perdas importantes que eu tive ao longo da minha infância e da minha juventude. A minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, ela tinha 27 anos de idade, logo no período pós-parto, em decorrência de uma sepse grave, provavelmente de um foco urinário, que não foi prontamente reconhecida como urgência, né? Naquela época não tinha protocolo de sepsis, naquela época não tinha tomografia, não tinha ressonância. Isso marcou muito a minha vida e ao longo de muito tempo eu me perguntava o que é que podia ter sido feito diferente, como é que isso podia mudar, né? Ao longo da minha vida e um pouco mais tarde, eu estava, na verdade, me preparando para fazer o vestibular de engenharia eletrônica no ITA e no final, ao longo desse ano de preparação, eu perdi o meu avô paterno, Otávio Pontes, que era médico, era pediatra, né? Ele morreu de uma parada cardíaca de morte súbita, né? Isso também me marcou muito, porque eu morava com ele, então, uma pessoa super importante que me influenciou a minha vida. E eu me lembro que, ao longo dos meses subsequentes, eu me preparando para o vestibular, eu estava há poucas semanas do vestibular, e eu, sentado na hora do almoço, conversando com meu pai, e ele chegou para mim e disse assim, filho, você vai fazer vestibular para quê mesmo? Eu não vejo você mexendo com transistor, com chip. Eu não vejo você mexendo com circuitos elétricos, eu vejo você empolgado aqui com as aulas de biologia e de fisiologia humana. Você não quer fazer medicina igual o seu avô, não? Na hora eu levantei da mesa, dei um murro na mesa e saí com raiva. E disse, pai, o senhor não me conhece, não é possível, cara. Eu estou à véspera do vestibular, você vem me fazer uma pergunta dessa? E saí para o meu quarto com raiva. 3 dias depois, a ficha caiu. A ficha caiu e, desesperado, eu fui bater no quarto dele e disse, pai, o senhor tem razão, eu quero fazer medicina. E aquele momento foi difícil para mim, porque o que pesava na minha cabeça naquela hora era a sensação de que eu tinha uma angústia dentro de mim e eu queria resolver esse problema. Eu tinha uma angústia de eu não sabia exatamente, eu não podia, eu queria saber como eu me portar diante de uma emergência médica. Essa era a angústia que mais me mexia naquele momento, né? Diante de uma mãe que morreu, de um quadro sem diagnóstico, de um avô que teve uma parada cardíaca, eu queria saber o que fazer, né, naquele momento. Eu acho que isso talvez tenha sido a principal motor para eu optar por fazer medicina nos primeiros momentos. Ao longo da faculdade, no último ano de faculdade, uma outra perda me marcou muito. O meu avô paterno teve um acidente vascular cerebral. Ele morreu, na verdade ficou 4 ou 5 dias internado no CTI, e a gente não pôde começar nenhum tratamento específico porque o hospital não tinha tomografia. Eu acho que ali do lado dele, naquela CTI por vários dias, com aquela sensação de impotência, eu acho que provavelmente, hoje eu acredito que ali eu conheci o meu maior inimigo. O acidente vascular cerebral é uma doença trágica, é uma doença, a cada 6 pessoas do mundo, uma delas vai morrer de AVC. E a cada 4 pessoas do mundo, uma delas vai ter um acidente vascular cerebral durante a vida. Então nós não estamos falando aqui de doença de especialista, nós estamos falando de uma doença que é um problema de saúde pública muito grave, né?
nós precisamos entender que o óbito é só a ponta do iceberg. A maior parte das pessoas que sobrevivem a um AVC não consegue voltar para o trabalho. E isso é, sobretudo, cruel nas camadas mais vulneráveis da nossa sociedade. Aqueles pacientes que não têm condição de ter acesso ao tratamento, né? Então, é uma doença muito injusta e não é incomum que o filho mais velho do casal tenha que sair da escola para cuidar da mãe ou do pai que ficou sequelado de AVC. O AVC não tira uma pessoa de circulação, ele tira duas. Ele destrói os sonhos de uma família. E o mais importante, não era para ser assim. Porque a AVC tem prevenção e tratamento. É possível, gente, reduzir em até 90% os casos de AVC com controle adequado dos fatores de risco. E AVC tem tratamento. É uma das doenças que tem os tratamentos mais eficazes na medicina. O problema é a logística de colocar o paciente certo no lugar certo, na hora certa. Esse é o nosso grande desafio. Diante de uma oclusão arterial, de uma artéria que entope o cérebro, existe uma emergência. A cada minuto que passa, 1,9 milhões de neurônios são perdidos, quase 2 milhões de neurônios. 12 quilômetros de sinapses de fibras mielinizadas são perdidas a cada minuto. É uma corrida contra o tempo. Se a gente não fizer nada, esse paciente vai ter uma sequela grave. Ele vai ter uma dificuldade de falar, uma dificuldade de andar e muitas vezes pode morrer. E um ponto importante é que essa corrida contra o tempo, ela requer trabalho em equipe. Ela requer coordenação, que vai desde a educação da comunidade até o tratamento intra-hospitalar. Tempo é cérebro. E esse conceito é um lema que eu trago comigo na minha vida. Vocês vão de convir comigo que das 5 principais urgências em medicina, o AVC é o que chama menos a atenção da população como urgência. Um politrauma grave, aquela cena trágica com sangue, todo mundo percebe que é uma urgência. O paciente com dor no peito, ele corre para o hospital porque ele acha que está infartando. O paciente com AVC, que tem uma fraqueza de um lado do corpo, muitas vezes não percebe que está com uma urgência médica. E a gente, como profissional de saúde, tem que brigar contra o principal desafio, um dos primeiros, que é a desinformação. Nós precisamos espalhar a notícia, e daí a importância tão grande dessas campanhas de combate ao AVC, dos sinais de alerta para essa doença. Que diante de um lado do corpo paralisado, a boca torta, fala enrolada, diante de uma dificuldade para enxergar, uma vertigem súbita, uma cefaleia explosiva, eu não vou dar chá de boldo, eu não vou dar remédio da pressão, eu tenho que ligar imediatamente para o 92. E no nosso meio, é muito comum que as crianças fiquem com os avós no período da tarde, enquanto os pais estão trabalhando. A gente fez uma campanha muito legal, que eu me orgulho muito, a gente trouxe um projeto da Macedônia para cá, o projeto Fast Heroes, e a gente conseguiu treinar crianças em idade escolar de forma lúdica aqui em Ribeirão Preto e região, treinando para que elas reconhecessem os sinais de alerta para AVC diante do avô e da avó com sintomas de AVC e assim ligasse para o 92. Esse projeto, e por causa disso nós já recebemos pacientes que chegaram rápido no hospital porque o netinho e a netinha reconheceram o sinal de alerta para AVC. Além disso, é fundamental capacitação. Esse é um outro grande desafio. E o SAMU tem um papel fundamental nessa abordagem. O SAMU tem o papel de levar o paciente certo para o lugar certo para a hora certa. O paciente com AVC não pode ficar preso na UPA. Ele tem que ser encaminhado para um hospital que tenha tomografia, que tenha um protocolo de acidente vascular cerebral. Isso vai fazer a grande diferença na vida dele. O atendimento do acidente vascular cerebral no hospital é como um pit stop de Fórmula 1. A gente precisa atender de forma coordenada, rápida e eficiente. E isso requer trabalho em equipe, que começa com a enfermagem, com a fisioterapia, com a fono, com a TO, com o profissional da radiologia, com o neurocirurgião, com o radiointervencionista, todo mundo trabalhando em equipe, cada um sabendo qual é a roda que vai ter que trocar. Isso faz uma grande diferença na vida dos pacientes. E eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar e ver cada dia o brilho nos olhos da equipe que trabalha com a gente. Pessoas que, diferentes horizontes, diferentes formações, que entenderam o espírito da coisa e que fazem a diferença na vida dos nossos pacientes. Além disso, um outro obstáculo é o acesso ao tratamento no sistema público de saúde. Um dos tratamentos mais revolucionários para o AVC, que é a trombectomia mecânica, um procedimento de cateterismo cerebral, que já estava disponível no resto do mundo e não estava sendo aprovado aqui no Brasil. E o Ministério da Saúde falou, nós precisamos de um estudo que confirme que isso funciona aqui. Então tá bom, nós vamos fazer. E a Rede Nacional de Pesquisa em AVC se mobilizou, colegas de todo o país se mobilizaram para testar se a trombectomia funcionava no Sistema Único de Saúde.
E esse resultado, com muito orgulho, publicado na New England Journal of Medicine, levou à comprovação pela primeira vez que a trombectomia mecânica funciona no sistema público de saúde de um país em desenvolvimento. E por causa disso, vários países, inclusive o Brasil, incorporaram a trombectomia mecânica no sistema público de saúde, com muito orgulho. Finalmente, por causa dessa luta e esse espírito de equipe, e esse trabalho que começa com a educação das crianças nas escolas, com o treinamento pré-hospitalar, intra-hospitalar, Ribeirão Preto, em 2023, recebeu o título de primeira cidade Angels do mundo. A primeira cidade que recebeu o título de excelência no atendimento do AVC. Esse título não é um atestado de que o trabalho acabou, pelo contrário, é um atestado de um compromisso de que nós temos em colocar o AVC como prioridade. Nós precisamos enxergar que essa doença, que é a que mais mata no Brasil, tem tratamento e, sobretudo, para os pacientes do Sistema Único de Saúde, ela tem que ser uma realidade. Mas, bem, essa é a minha vocação. Eu encontrei essa vocação ao longo dos anos. Provavelmente, inicialmente, com eventos traumáticos e com minhas angústias. Mas isso foi fortalecido ao longo do tempo, quando eu percebi que as pessoas ao meu lado tinham brilho nos olhos pelo que faziam, e quando eu via os pacientes melhorando, e o sorriso nos rostos deles quando eles melhoravam, e essa energia contagiante de fazer a diferença na vida dos outros. Isso realmente me fez entender que eu realmente estava no caminho certo. Mas entender a sua vocação não é uma coisa fácil. É preciso estar alerta para os sinais. É preciso entender o que a vida quer te falar. E assim como no caminho de Santiago, a gente precisa perceber quais são os caminhos, quais são as pistas do ambiente. É preciso olhar para dentro de si. É preciso entender que a escolha da sua profissão, da sua vocação, certamente não deve ser guiada exclusivamente pelo dinheiro, pelo recurso financeiro ou pela dificuldade de passar no vestibular ou a sua idade. A gente precisa resistir à tendência e à facilidade de pegar o caminho mais curto, o caminho de pegar a folha mais baixa do pomar, de estudar mais, de ficar longe dos amigos. Mas isso lá na frente vai trazer sentido para a tua vida. Então a profissão, a nossa vocação, é uma tarefa super importante, talvez uma das decisões mais importantes que a gente tem que tomar na nossa vida. Eu, graças a Deus, encontrei minha vocação. Eu encontrei o que me motiva. Eu encontrei dentro do que eu faço cada dia, o que eu quero fazer com o meu tempo, o que eu quero fazer com a minha vida. Isso não foi fácil. Eu tive que, provavelmente, processar perdas, eu tive que olhar para quem estava do meu lado e crescer junto com eles. Mas eu acho que essa vida, essa opção é engrandecedora e traz sentido para o que eu faço. Então, filho, nesse momento que você está passando por essa vida, e muitos de vocês devem estar, parem para pensar o que vocês querem fazer da vida de vocês. Olhem para dentro do coração, sem pressa, sem ansiedade, e digam, o que é que eu quero fazer do meu tempo? O que é que eu quero fazer da minha vida? Muito obrigado.